Como essa troca de pilotos repentina na Red Bull pode afetar o futuro do Verstappen na equipe? Acredite, essa troca de Tsunoda e Liam Lawson pode sim atuar como um papel importante no futuro ou na decisão do futuro do Verstappen de seguir ou não na Red Bull. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco do que pode acontecer. Além disso, eu vou falar com você também de como a Ferrari está pensando em correr mais riscos nessa temporada. E sim, isso passa um pouco sobre a desclassificação do último GP, o desempenho do Rafa Câmara na Fórmula 3 e também a nova pintura da Red Bull, a suposta nova pintura que deve ter no GP do Japão. E a equipe já está nos dando algumas dicas de que isso pode realmente acontecer. Tudo isso nesse vídeo que vai atuar como uma espécie de compacto das outras coisas que a gente viu durante a semana. E claro, eu vou comentar com vocês algumas que já aconteceram e outras que já estão acontecendo. Então, a maioria delas a gente não vai ter a conclusão hoje. A maioria a gente vai ter a conclusão lá para as próximas semanas e, claro, corridas. Como, por exemplo, essa primeira que eu vou começar a falar com vocês hoje. Mas antes, não esquece de clicar aqui no like para divulgar esse vídeo e inscreva-se no canal se você for novo por aqui. Estou falando de Fórmula 1 quase todos os dias. E é o seguinte, Verstappen, como já é publicamente sabido, não gostou dessa troca de pilotos entre Yuki Tsunoda e Liam Lawson. Ele ainda estava se acostumando com o neozelandês na equipe e de repente agora o Tsunoda vai aparecer por lá. E isso a gente já ficou sabendo ainda antes do anúncio oficial da inversão de papéis, né? Um vai para uma equipe, o outro segue o caminho contrário. E isso pode ajudar um pouco também no fato do Verstappen começar a ficar um pouco mais insatisfeito, melhor, mais do que ele já está com a equipe. Isso porque não só na troca, ele acabou deixando uma curtida pública numa crítica que foi feita à equipe Red Bull nessa troca repentina e que acabava deixando a imagem do piloto ruim perante o público. Foi uma publicação feita pelo Guido van der Garde. E aí o que acontece? A partir do momento que a Red Bull acaba trocando de piloto, ela também acaba esquecendo de uma coisa: o carro, que a gente sabe que tem deficiências, a gente sabe que tem que melhorar muito. Só que ela acaba desviando o foco real de arrumar o carro e fazer o carro verdadeiramente vencedor para o Verstappen, ou pelo menos mais competitivo, do que qualquer outra coisa. E acaba descontando nos pilotos, que são sempre substituídos e o foco principal quase nunca é o carro. O Verstappen já tinha prestado apoio ao Sérgio Pérez, apesar de que no final ele não tinha muito o que fazer. Prestou apoio também ao Liam Lawson, que, como ele não gosta da troca, se entende que ele gostaria de ver o Liam Lawson tendo mais chances da equipe. E agora, novamente, vai ter um novo parceiro de equipe. Enquanto isso, a equipe continua ignorando o carro e ignorando os problemas que o carro tem. E isso acaba somando uma verdadeira bola de neve, porque a equipe já passa por uma certa inconsistência. Já passa por uma situação de instabilidade. Aí você vai juntando mais trocas de pilotos, mais isso, mais aquilo, mais crises, e o principal não é resolvido, que é o carro. Isso vai fazer o Verstappen começar a se perguntar se vale a pena ou não trocar de equipe. Inclusive, eu vi uma matéria, eu vi um texto no Motorsport que falava do Dornbos, que eu não sei como pronunciar esse nome, Dornbos. Um ex-piloto da Fórmula 1, inclusive da própria Red Bull, que comentou que talvez o Verstappen estivesse se despedindo da equipe secretamente. Por isso que ele estaria mais relaxado nesse ano de 2025. O que eu discordo. Na verdade, o Verstappen só está começando a temporada. A gente sabe muito bem como que ele é. Do meio para frente a gente vai ver como é que o Verstappen vai lidar com essa situação. No entanto, é algo para a gente ficar de olho. O Verstappen não gostou da troca da Red Bull e todo mundo ficou sabendo. É algo para a gente começar a prestar mais atenção. Porque, se duvidar, por mais que o Verstappen tenha dito que vai ficar na equipe até 2026, lembre-se que os contratos normalmente sempre têm uma chance de quebrar. E pode acontecer. E aí você me diz, quais equipes poderiam pegar o Verstappen nesse caso? No caso Mercedes, e eu até já perguntei no Twitter, aonde que vocês acham que o Russell vai correr? Se o Verstappen for para Mercedes, eu acho que o Russell sairia. Ou Aston Martin, já que o Alonso tem contrato até 2026. Então o Verstappen ficaria mais um ano na Red Bull e depois sairia. Isso nessa hipótese que ele poderia sair. Mas claro, o próprio Helmut Marko já avisou que eles vão buscar resolver esse carro, fizeram até uma reunião dos rumos da equipe e tal, e agora talvez as coisas entrem nos trilhos. Ou não. Uma outra coisa que eu achei muito curioso nessa semana foi o seguinte: o Vassan deu uma entrevista à equipe e falou da desclassificação do GP da China, de como foi receber o Hamilton e tal, e ele falou uma coisa muito curiosa que foi:
A Ferrari vai começar a correr mais riscos, vai começar a caminhar em busca da perfeição como equipe e pode até mesmo enfrentar algumas desclassificações no futuro. Isto é, andar um pouco ali perto do limite, em relação a peso, em relação à altura, tudo para ter o máximo de desempenho. Aqui eu vou confidenciar uma conversa que eu tive com o Sergio Milani sobre como a Ferrari foi bem na sprint da China e foi mal na corrida. Ele me falou que a janela de desempenho da Ferrari é muito estreita. Então, você vai ter que correr um pouco mais de risco aqui. Então é isso que o Vassan está falando. Mas eu achei muito curioso que a chamada da matéria era mais ou menos assim. Vassan manda avisar que a Ferrari está esperando mais desclassificações. Um exagero. Mas o que ele quis dizer foi que a Ferrari vai correr um pouco mais riscos, mesmo se isso puder gerar, por efeito de tabela, uma desclassificação. Achei muito curioso e eu resolvi comentar aqui com vocês. Uma outra coisa, agora voltando a falar da Red Bull. A Red Bull vai ter uma nova pintura no GP do Japão, ou supostamente vai. Se você lembra do que aconteceu em 2021, você sabe que não tivemos o GP do Japão, ele foi substituído pelo GP da Turquia, e a Red Bull apareceu por lá com uma Red Bull branca, uma RB16B branca, uma das pinturas mais bonitas da Fórmula 1, e na verdade o que eu acho a pintura mais bonita que a Fórmula 1 já teve, desculpa, mas assim, das pinturas extra tradicionais, é a mais bonita na minha opinião. E isso ficou na história de todo mundo, e a relação Honda e Red Bull passou muito por isso, porque a Red Bull estava homenageando a empresa japonesa que estaria saindo da Fórmula 1, mas logo depois ela voltou. Enfim, Honda sendo Honda. E aí, agora em 2025, estamos em 2025, né? A Red Bull vai aparecer com uma nova pintura de acordo com Thomas Mayer, um jornalista do Planet F1. De acordo com ele, a Red Bull deve aparecer com uma pintura branca já agora em Suzuka, para enfim fazer sentido usar uma pintura branca no GP do Japão, com a despedida da Honda, que agora vai para a Aston Martin em 2026. E a Red Bull acabou atualizando a foto das suas redes sociais e ela tirou o azul marinho para colocar o branco. Já deu a dica. Verstappen também vai usar um capacete branco e vermelho. Então, algo está acontecendo e é possível que ocorra, tá? Então, caso você veja uma Red Bull branca na semana agora, que eles vão anunciar, você ficou sabendo primeiro aqui. E aí você disse, mas se a Red Bull aparecer com a pintura branca na sua equipe principal, ela já vai ter outra equipe também com a pintura branca. Então a Red Bull vai ter 4 carros brancos? Talvez sim, gente. A menos que a Red Bull mude sua pintura, talvez a Red Bull apareça com 4 carros brancos. A diferença é que um vai ter o bico amarelo e o outro talvez não. Mas aí fica pra gente, né? Pra quem já reclamava que a Red Bull já tinha 2 equipes, o que é ter 4 carros iguais, né? E por fim, uma outra coisa que eu gostaria de comentar que aconteceu nessa semana foi que o Rafa Câmara liderou os testes de meio de temporada, pelo menos os testes de início de temporada, na Fórmula 3 lá no Bahrein. A Fórmula 3 levou seus pilotos e seus carros para realizar uma semana de testes por lá, e o Rafa Câmara, no derradeiro teste, simplesmente marcou a volta mais rápida da semana inteira. E somado à corrida que ele venceu na Austrália, a corrida principal, ele agora é o líder do campeonato. Tudo bem, foi a primeira corrida, mas ele é o líder do campeonato agora. Ele está fazendo um bom início lá de Fórmula 3. O Rafa Câmara, que é da Academia de Pilotos da Ferrari, está agora na Trident, equipe que era do Bortoleto e do Fornaroli, os últimos campeões da categoria dos últimos 2 anos, e ele está fazendo um bom início de ano. Espero que dê certo, espero que ele seja mais um brasileiro que venha a chegar na Fórmula 1 e ele já está começando a trilhar o caminho dele. Foi campeão na Freca do ano passado, está chegando agora na Fórmula 3 e de novo estou vindo falar aqui, porque a gente não fala dos pilotos que estão na Fórmula 3, a gente não fala dos pilotos que estão nas categorias abaixo. É uma coisa que eu quero fazer durante essa temporada, acho que merece a gente comentar um pouco aqui. Então fica aqui mais uma vez, mais uma citação ao Rafa Câmara, que está fazendo um bom início de ano, mas tenhamos calma. Deixa o menino se desenvolver. Menino não, já tem quase 20 anos já. Deixa ele se desenvolver e vamos aguardar, porque vamos esperar coisas boas dele. E é isso, meus amigos. Esse foi o Aconteceu na Semana. Esse foi o compacto de hoje. Essas foram as coisas que eu fico pensando e falando enquanto acredite. É madrugada, mais uma vez Fernando gravando de madrugada. Olha só, você percebeu uma lentidão no raciocínio?
Pois é porque é de madrugada. Fernanda, você não dorme? Durmo, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês aqui, pra não deixar vocês nesse sábado sem vídeo. Então é isso. Comenta aqui embaixo sua opinião sobre isso tudo, principalmente sobre o Verstappen. Você acha que ele tá começando a ficar mais insatisfeito? Eu sei que você acha que sim. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se gostou do vídeo, clica aqui no like, se inscreve e eu te vejo no próximo. Até lá, se cuida.